Olá! Hoje nós vamos finalizar o capítulo 7 da segunda parte. Nós estamos chegando na reta final do livro, né? E nós vamos vendo então, nessas últimas cenas, alguns diálogos muito fortes, né? Desse capítulo, que Paulo vai começando a fechar a sua tarefa missionária. Pelo menos ali naquelas cidades por onde ele está passando, né? Porque a gente sabe que depois disso ele vai ser preso, né? E vai ficar um bom tempo, assim, né? Cerca de 3 anos na prisão, ali na região próxima a Jerusalém, depois vai para Roma, enfim. Mas antes de tudo isso, a gente tem então vários fatos, né? E questões, né, que aconteceram ali na cidade de Éfeso. Ele volta para Jerusalém para entregar o dinheiro, né, que ele arrecadou nesses anos todos, e tem um retorno, um feedback das cartas, da consequência das cartas, de quantas pessoas estão fazendo cópias, né, e tal. E aí também a hora que ele volta para Éfeso, antes ele vai passando ali, passa pela Antioquia, depois por Tarso e várias outras cidades, né, enfim. Então, e aí nesse momento ele vai fechando, né? Então, primeiro quando ele vai lá para Éfeso, ele vai a pedido de João para finalmente conseguir construir, né, de novo, naquele sentido de organizar a igreja lá de Éfeso. E ele conhece Maria, mãe de Jesus, fica, né, profundamente emocionado por conhecer, como ele diz, aquele anjo, né, em forma de mulher. E Paulo planeja escrever um evangelho também, assim, né? E ele gostaria muito de colher informações ali de Maria sobre Jesus e tal. Ele não vai conseguir fazer isso, mas a gente sabe, né, que tanto o evangelho de João é muito próximo dele, quanto de Lucas, né, tem aí essas informações que Paulo gostaria de ter feito, né? Bom, mas aí essas lutas, né, desses anos que ele passa por ali também são grandes, são as mesmas questões mais ou menos que acontecem. Uma coisa de diferente, digamos assim, é que tem um momento em Éfeso que ele está fazendo uma pregação em praça pública e acontece um fenômeno de voz direta, tal como aconteceu em Jerusalém, em Pentecostes, por exemplo, ou lá na igreja de Antioquia, né, tamanha sintonia, né, que eles estão ali, o trabalho de Paulo. E isso tem uma repercussão muito grande lá em Éfeso, né? Muitos corações são tocados, né? E então depois disso tem uma perseguição muito forte, principalmente porque ali tem um culto a uma deusa chamada Diana, né? E aí tem um impacto na economia local e enfim. Então nessa situação de perseguição, né, de calúnia, há um grupo de pessoas que perseguem fisicamente Paulo, mas não o encontram. Então, o que eles fazem? Eles destroem a tenda de Áquila e Prisca, eles prendem Gaio e Aristarco. Gaio é aquele homem muito alto que salvou Paulo da morte no primeiro apedrejamento, né? Não lembro se foi o primeiro, mas né, num apedrejamento muito forte que ele viveu. Enfim, então, e Paulo não foi encontrado, né? Quando ele já foi avisado e não encontrou esse grupo, né, de pessoas aí muito raivosas, decididas a acabar com Paulo, né? E aí ele fica muito chocado, né, muito impactado por essas pessoas estarem sofrendo por ele, principalmente por Áquila e Prisca. Aí tem um momento bem bonito de um diálogo dele com o apóstolo João. E aí que ele fala, né, de Áquila e Prisca, ele fala, eles me acompanham desde sempre, né, desde os primeiros momentos da minha conversão, e ele fala, por eles, eu devia sofrer tudo, eu devo muito a eles, né? E eles não poderiam estar sofrendo por minha causa, né? Paulo está ali muito triste. E João, né, fala com muito acerto, como diz Emmanuel, a causa do Cristo. E ali eles têm um diálogo em que Paulo vai sintetizando aquilo de fechamento mesmo, né, da velhice, ou quando a gente está fechando uma tarefa, em que você vai olhando e vendo tudo que você fez, e ele vai, né, conversando ali com o João e falando de tudo, né,
fechando as coisas que ele já viveu, os erros, né, a conversão, toda a trajetória, as lutas, né, as perseguições, enfim, e vai começando, né, nesse tom de despedida. E, enfim, mas a fala de Paulo não é simplesmente triste, né, mas é uma fala profunda. E João diz assim para ele: és feliz, Paulo, porque conheces o programa de Jesus para você, né, para você. É muito bonito também, né, esse momento, essa compreensão mútua. E aí, de fato, então, Paulo vai fechando, né? Ele ainda viaja para algumas cidades por ali, vai para Filipos, para apaziguar o coração, porque ele está muito cansado, né? E essas pequenas informações sobre Éfeso, sobre Filipos, sobre Corinto, faz a gente entender um pouco mais as cartas. Aliás, nesse momento é que ele escreve a carta aos Romanos. Ele ainda não foi para Roma, mas ele está com muita vontade de fechar o trabalho, então, ali no Oriente e ir para Roma e para Espanha, né? Esse é o foco do Paulo. E então ele escreve a longa carta, né, aos Romanos, que é uma carta muito completa, né? Passa dias escrevendo. E aí ele está se organizando, ele volta para Corinto e está ali se organizando com o grupo dele, né, para ir para Roma. De todas as pessoas, quem pode ir com ele? Silas e Lucas, né? Lucas também, um grande companheiro de Paulo. E aí quando eles estão ali, né, se preparando para ir, chega uma carta de Jerusalém do apóstolo Tiago. E uma carta assim, pedindo, implorando para Paulo ir para Jerusalém, porque o Sinédrio está muito incomodado com todo esse trabalho de Paulo há anos, né? Há mais de 20 anos que Paulo está fazendo essas peregrinações, construindo igrejas, impactando tanto os judeus, né, convertendo os judeus que vão se tornando cristãos, quanto os gentios, né? Isso está trazendo muito impacto, o Sinédrio está muito incomodado e está ameaçando a igreja ali de Jerusalém. Então, Tiago implora para Paulo ir para lá, para fazer ali um ritualzinho, né? Um teatrinho, digamos assim, que o Sinédrio, né, os judeus com poder, né, estão exigindo. E no primeiro momento, é legal, porque o Emmanuel faz a gente mergulhar nos sentimentos de Paulo, né? No primeiro momento, Paulo fala: nossa, mas o Tiago, ele teve muitos embates com o Tiago nunca foi um grande amigo, como todos esses outros, né, que a gente conhece. Ele falou: mas quem que é Tiago, né, para me pedir isso agora? Poxa, mas ele respira, pensa no Cristo e supera, né, esse clima de não muita amizade e decide fazer esse sacrifício. Todo mundo vai contra, conforme ele vai voltando a pé, né, sempre pregando, há momentos em que várias pessoas vão fazendo profecias, né, porque essas pessoas que estão muito afinadas com o plano espiritual vão antevendo que tem toda uma organização ali do mal, digamos assim, para prejudicar Paulo, mas ele não se abate e vai, né, ele vai para Jerusalém, para a prisão. A gente sabe que ele vai ser preso, né? Enfim, para muitas dificuldades né? Enfim, e tormentos que ele vai passar ali, digamos que é o martírio dele, né? O martírio mais presente na prisão, enfim. Mas a gente sabe que ele não se abate, e é por isso que Paulo é tão encantador, né? Pela visão, pelo trabalho, mas também pela coragem. A gente fica aqui, semana que vem a gente fala do capítulo 8.